Exercícios estoicos para a crise de ansiedade, em menos de 5 minutos. Quando a crise de ansiedade toma conta, você está bem, ou pelo menos tentando seguir o dia, e do nada começa. O coração dispara. As mãos suam. Vem um aperto no peito, um nó na garganta. A cabeça dispara pensamentos do tipo: vou passar mal, vou desmaiar, vou enlouquecer. Nunca mais isso vai passar. A respiração fica curta, rápida, rasa. Parece que o mundo encolheu em volta de você. E só existe uma coisa: essa sensação de perigo iminente, mesmo quando não está acontecendo nada. Essa é a experiência de crise de ansiedade para muita gente. Alguns chamam de ataque de pânico, outros de surto de ansiedade. Independentemente do nome, a sensação é intensa, real, assustadora. Talvez você já tenha passado por isso. No trabalho, com medo de alguém reparar. Em casa, tentando não preocupar ninguém. No trânsito, no mercado, no shopping, à noite na cama, do nada, sem nem entender o motivo. E muitas vezes, além da crise em si, vem outra camada de sofrimento, a vergonha. Você pensa: por que eu não consigo me controlar? Tem gente passando por coisas 1000 vezes piores, e eu aqui, desse jeito. Eu devia ser mais forte. Essa culpa silenciosa só aumenta a pressão interna. Antes de qualquer coisa, eu quero que você ouça isso com calma. O que você sente numa crise de ansiedade é real. Você não está inventando, não está exagerando, não é frescura. Seu corpo está reagindo como se estivesse diante de um perigo enorme, como se algo terrível fosse acontecer agora. O problema é que muitas vezes não há perigo real naquele segundo. É seu sistema inteiro disparando alarmes, às vezes por estresse acumulado, às vezes por medos antigos, às vezes por preocupações que você empurra há muito tempo. E aí entra a pergunta que dá nome a esse vídeo. Exercícios estoicos para a crise de ansiedade em menos de 5 minutos funcionam mesmo? O estoicismo não é remédio, não é terapia, não é substituto de ajuda profissional quando você precisa. Mas ele oferece algo muito valioso. Ferramentas simples para você reconquistar um pouco de domínio sobre si em momentos críticos. Os estoicos viveram num mundo cheio de guerra, doença, perda, incerteza. Eles entendiam muito bem o que é ter medo, angústia, pensamentos catastróficos. A diferença é que eles passaram a vida desenvolvendo formas de não ser arrastados pelo primeiro impulso. E é justamente isso que pode te ajudar numa crise de ansiedade. Não negar o que está sentindo, não se entregar completamente ao pânico, mas também não acreditar em tudo o que a sua mente diz naquele momento. Ao longo desse vídeo, eu vou te mostrar alguns exercícios estoicos para a crise de ansiedade que você consegue aplicar em menos de 5 minutos, em qualquer lugar. Exercícios de respiração consciente com foco estoico. Exercícios de linguagem interna, como falar com você no meio da crise. Exercícios de foco, sair da avalanche de pensamentos e trazer sua atenção de volta para o agora. Exercícios de perspectiva, lembrar que a crise é um estado, não quem você é. Nada disso é truque mágico, mas são ferramentas que, usadas com prática, podem reduzir a intensidade da crise, encurtar a duração e, principalmente, diminuir o medo da próxima, porque muita gente sofre não só com a crise, mas com o pavor de que ela volte. E eu quero que você saiba, você não precisa atravessar isso sozinha nem se sentir quebrada por causa disso. Se em algum momento ao longo desse vídeo você se reconhecer nas situações que eu descrever, eu te convido a fazer uma coisa simples. Quando terminar de assistir, me conta nos comentários. Você já passou por crises assim? O que costuma acontecer com você? Às vezes, ler alguém dizendo "acontece comigo também"
é o primeiro alívio real que a gente sente. Também é importante fazer um lembrete responsável aqui. Se você sente que suas crises de ansiedade são muito intensas, frequentes ou vêm acompanhadas de pensamentos de machucar a si mesma ou de que a vida não vale a pena, procure ajuda profissional, psicólogo, psiquiatra, serviço de saúde da sua cidade. Estoicismo e esses exercícios que eu vou te mostrar são aliados, não substitutos. Dito isso, a boa notícia é: mesmo no meio do caos da crise, sempre existe alguma coisa que ainda está nas suas mãos. Os estoicos repetiam muito uma ideia: não controlamos o que acontece, mas podemos aprender a controlar a forma como respondemos. Numa crise de ansiedade, você não controla o momento exato em que ela começou, o primeiro disparo do coração, o primeiro pensamento catastrófico que surgiu. Mas você pode aprender a controlar o que você faz com a respiração a partir daí, as frases que você alimenta dentro da sua cabeça, para onde você direciona seus olhos, seu corpo, sua atenção, como você se trata durante e depois da crise. Talvez hoje você sinta que a ansiedade manda em você. Mas passo a passo, com exercícios simples, você pode começar a retomar esse lugar de comando interno. Neste vídeo, eu não quero só te explicar conceitos. Eu quero que você saia daqui com exercícios concretos, que pode testar, talvez até enquanto assiste. Então, se for possível agora, se ajeita na cadeira ou onde você estiver, solta os ombros, percebe como está a sua respiração neste momento. Nota se tem alguma parte do corpo mais tensa. Só isso já é começo de prática. Nos próximos blocos eu vou te explicar rapidamente o que os estoicos diriam sobre o que acontece numa crise de ansiedade, te mostrar exercícios estoicos de respiração e foco que você pode fazer em menos de 5 minutos, trazer frases estoicas de ancoragem para repetir mentalmente na hora da crise. E no final montar com você um mini protocolo estoico de 5 minutos para esses momentos. Se fizer sentido, fica comigo até o fim. E se alguma parte tocar você, salva o vídeo para rever quando a ansiedade apertar de novo. Você não é a sua crise, você não é seus sintomas. Você é a pessoa que, a partir de agora, pode aprender a responder à ansiedade com mais consciência, em vez de só ser engolida por ela. O que está acontecendo com você numa crise de ansiedade, visão estoica? Uma coisa que piora muito qualquer crise de ansiedade é a sensação de que você está perdendo o controle ou ficando louca. O coração dispara, a respiração muda, o corpo treme, a mente começa a jogar pensamentos catastróficos. E como você não entende direito o que está rolando, o medo dobra de tamanho. Os estoicos tinham uma frase que encaixa muito bem aqui. Não são as coisas em si que nos perturbam, mas a opinião que temos sobre elas. Traduzindo para o momento da crise de ansiedade, não é só o que está acontecendo no seu corpo, mas o significado que você dá a isso. Se meu coração está acelerado, é porque vou ter um infarto. Se estou tonta, é porque vou desmaiar na frente de todo mundo. Se minha mente está confusa, é porque estou enlouquecendo. Essas interpretações são como gasolina em cima do fogo. Vamos olhar de forma mais estoica, mais fria, quase científica, o que acontece numa crise de ansiedade ou ataque de pânico. Seu corpo não é seu inimigo. Ele está tentando te proteger. Quando você entra numa crise de ansiedade, o seu sistema de alarme interno dispara. É como se o cérebro entendesse: perigo à vista. Mesmo que não exista um perigo físico real naquele minuto, um animal atacando, um acidente, algo concreto acontecendo, o seu cérebro reage como se houvesse. Ele aciona o famoso modo luta ou fuga. A frequência cardíaca aumenta para mandar mais sangue para os músculos.
A respiração acelera para levar mais oxigênio para o corpo. Alguns vasos se contraem, outros dilatam. A musculatura fica mais tensa. A atenção fica hiperfocada no que parece ser ameaça. Isso tudo é um sistema antigo, criado para te manter viva em situações extremas. Não é defeito. É um mecanismo de proteção que, por vários motivos, história de vida, estresse, genética, traumas, sobrecarga, ficou mais sensível do que deveria. Os estoicos não tinham os termos sistema nervoso simpático ou amígdala cerebral, mas eles já percebiam que algumas reações são automáticas. O que depende de você é o que faz com essas reações. Na visão estoica, uma crise de ansiedade poderia ser vista como um corpo disparando alarmes diante de uma percepção de perigo que nem sempre está alinhada com a realidade do momento. Ou seja, seu corpo dispara no 10, mas o perigo real está em 2. A mente entra no jogo e às vezes joga contra você. Na crise de ansiedade, não é só o corpo que reage. A mente embarca com força. Você começa a ter pensamentos rápidos e negativos do tipo: vou perder o controle, vou passar vergonha. Numa crise de ansiedade, esse espaço é muito pequeno, eu sei, mas ele existe, e é justamente aí que entram os exercícios estoicos para a ansiedade. Antes de chegar nos exercícios práticos, é importante você começar a experimentar uma mudança interna. Em vez de meu corpo enlouqueceu, minha mente enlouqueceu, estou perdida. Passar para algo como meu corpo está em alerta máximo, minha mente está contando histórias de perigo. Isso é uma crise de ansiedade. Já aconteceu antes, já passou antes. Nunca mais vou melhorar. Se isso não parar agora, vou morrer. Os estoicos chamavam esse processo de assentir a certos pensamentos. É quando você acredita neles sem questionar. Um pensamento aparece e você assina embaixo automaticamente. O treino estoico é aprender a colocar uma camada entre o pensamento e a sua aceitação dele. Um pensamento apareceu. Isso não quer dizer que ele é verdade. Eu posso escolher não alimentar esse pensamento. Agora eu vou responder a isso da melhor forma que consigo. Percebe a diferença? Na primeira postura você é refém. Na segunda, você continua sentindo tudo, mas assume um papel diferente. O de alguém que responde, e não só apanha. A dicotomia do controle no meio da crise. Um princípio central do estoicismo é a famosa dicotomia do controle. Existem coisas que não dependem de você. Existem coisas que dependem de você. Numa crise de ansiedade, isso pode se traduzir assim: o que não depende de você naquele exato momento. O disparo inicial do coração, a primeira onda de pensamentos catastróficos, o fato da crise ter começado, o seu histórico de ansiedade até aqui, tudo o que já aconteceu antes. Você não escolhe isso. Não adianta brigar com essa parte, ela já aconteceu. O que ainda depende de você, mesmo no meio da crise. A forma como você respira nos próximos segundos, se você vai alimentar mentalmente o pensamento "vou morrer", ou se vai observá-lo como um pensamento, não como uma sentença. Se você vai tentar lutar contra a crise com desespero, ou se vai se posicionar como alguém que está atravessando uma onda. Se você vai se tratar com insultos, ridícula, fraca, ninguém passa por isso, ou com firmeza e gentileza. É difícil, mas vai passar. Eu estou aqui. É aqui que os exercícios estoicos para a crise de ansiedade entram. Eles são ferramentas para te ajudar a agir no território que ainda é seu. Você não está no controle total de tudo o que sente, mas você não está completamente sem controle também. Tem um espaço entre uma coisa e outra, e esse espaço é o seu campo de treino estoico. Ansiedade como onda, não como identidade. Outro ponto importante que os estoicos reforçariam é separar o que você está vivendo agora daquilo que você é.
Você não é a ansiedade. Você não é crise ambulante. Você não é caso perdido. Você é alguém que, entre mil outras coisas, está passando por crises de ansiedade. Os estoicos gostavam de usar imagens e metáforas. Uma delas, adaptando para a crise, poderia ser: a ansiedade é como uma onda que cresce, atinge um pico e depois desce. Quando você está no pico, parece que nunca mais vai descer, mas ela desce. Parte do terror de uma crise vem da sensação de vai ser assim para sempre. Trazer uma visão mais estoica é lembrar: essa crise tem começo, meio e fim. Ela é temporária, por mais longa que pareça. Eu posso aprender a atravessar a onda em vez de me debater contra ela. Se você já passou por mais de uma crise de ansiedade, pensa um pouco. Todas elas acabaram em algum momento. Você pode ter ficado exausta, sensível, com medo, mas nenhuma crise foi eterna. Colocar isso na mente de forma racional não corta a ansiedade como se desligasse um botão, mas rasga um pedaço do medo, porque em vez de isso vai durar para sempre, você começa a pensar: ok, estou dentro de uma onda, ela está alta, vai passar. O que eu posso fazer agora para atravessar isso da forma menos destrutiva possível? Esse é exatamente o tipo de postura que o estoicismo incentiva. Você não está falhando por ter crise. Uma coisa que eu quero deixar muito clara, antes da gente ir para os exercícios estoicos práticos: ter crise de ansiedade não significa que você não é estoica o suficiente, forte o suficiente ou evoluída o suficiente. Os estoicos também tinham emoções intensas. Eles também sentiam medo, tristeza, raiva, angústia. A diferença não é que eles não sentiam, é que eles se dedicavam a treinar a resposta. Você não falhou porque sentiu a crise chegando. Você não falhou porque teve medo. Você não falhou porque em algum momento se desesperou. O treino estoico começa agora, a partir do momento em que você decide aprender o que está acontecendo com você, buscar ferramentas, tentar aplicar da melhor forma que consegue, mesmo que no começo saia meio torto. Se em algum momento desse vídeo você pensar: isso sou eu, é exatamente assim que eu fico, eu te convido a fazer um pequeno registro mental. Quando esse vídeo acabar, eu quero comentar contando pelo menos uma coisa que eu entendi sobre a minha ansiedade hoje. Isso ajuda você a organizar o que sentiu, perceber que não está sozinha e, de quebra, ajudar outras pessoas que vão ler os comentários. Na próxima parte, a gente vai entrar nos exercícios estoicos para a crise de ansiedade em menos de 5 minutos. Primeiro, focando em respiração e corpo, depois em pensamento e linguagem interna. Por fim, em perspectiva e protocolo de 5 minutos. A ideia é que você tenha literalmente um pequeno kit de emergência estoico para usar quando perceber a onda subindo. Se fizer sentido para você, segue comigo. E se alguma parte dessa explicação trouxe um pouco de alívio, guarda essa frase: eu não sou a minha crise, eu sou a pessoa que está aprendendo a atravessá-la. Exercícios estoicos de respiração e corpo, até 5 minutos. Quando uma crise de ansiedade começa, o seu corpo dispara. Coração acelerado, respiração curta, tensão nos músculos. É por isso que, antes de tentar discutir com os pensamentos, vale começar por onde você ainda tem mais acesso: a respiração e o corpo. Os estoicos não falavam respiração 4-6-8 ou técnica X, mas eles sabiam de uma coisa: se você quer acalmar a mente, começa acalmando o corpo. Vou te mostrar alguns exercícios estoicos para a crise de ansiedade que você pode fazer em menos de 5 minutos. Você não precisa fazer todos. Escolha um ou dois que mais fizerem sentido e vai testando. Se você puder, já vai praticando enquanto ouve. Sun Tzu, respiração estoica, 4, 2 e 6. Esse é um dos jeitos mais simples de como acalmar a ansiedade rápido,
quando a respiração está descontrolada. Inspira pelo nariz em 4 tempos. Conta mentalmente. 1, 2, 3, 4. O ar entra pelo nariz, direcionado para a barriga, não só para o peito. Segura o ar por 2 tempos. 1, 2. Sem forçar. Solta o ar pela boca em 6 tempos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Como se estivesse esvaziando o ar lentamente, quase num suspiro. Repete esse ciclo de 4, 2, 6 por 1 ou 2 minutos. Se você testar esse exercício agora, me conta depois nos comentários se conseguiu sentir pelo menos 5% a mais de espaço por dentro. Às vezes é pouco, mas já é um começo. 2. Postura estoica. Pés no chão, coluna ereta, crise de ansiedade, ataque de pânico, sensação de descontrole. Tudo isso dá vontade de encolher, de sumir, de se contrair. Só que isso manda uma mensagem para o cérebro. Estamos frágeis, estamos em perigo. O foco estoico aqui é trazer a sua atenção para algo que você controla, a forma como respira. Prolongar a expiração, o que ajuda a acalmar o sistema nervoso. Usar a contagem como forma de ocupar a mente, em vez de deixá-la alimentar pensamentos catastróficos. Se quiser, você pode pensar junto com o ciclo. Inspirar. Eu reconheço que estou em crise. Segurar. Eu permaneço aqui. Expirar. Essa onda vai passar. Um gesto simples inspirado na postura estoica é sentar ou ficar em pé com os pés plenamente apoiados no chão. Sente a sola do pé tocando o piso. Se estiver sentado, não cruza as pernas. Endireitar a coluna sem rigidez. Imagina um fio puxando levemente o topo da cabeça para cima. Deixar os ombros caírem, afastando de leve das orelhas. A tensão costuma morar ali. Olhar para frente, não para baixo. Você não precisa encarar ninguém, mas evita ficar encolhida, olhando só para o chão. Essa é uma postura estoica clássica. O corpo comunicando para a mente: eu estou aqui, eu não estou fugindo de mim. Mantenha essa postura enquanto faz a respiração 4, 2, 6. Se der, coloca uma mão na parte alta do peito e outra na barriga, para sentir o movimento do ar. Você não está fingindo que nada está acontecendo. Você está dizendo para o seu sistema: eu posso estar em crise, mas eu continuo aqui, presente de pé. 3. Exercício dos 5 sentidos, trazendo a mente para o agora. Outro exercício estoico para a crise de ansiedade, em menos de 5 minutos, é usar os 5 sentidos para ancorar a atenção. Quando a mente está em modo ataque de pânico, ela corre para: e se isso nunca passar? E se eu cair aqui agora? E se eu perder o controle? O exercício é trazer a atenção de volta para o que existe de fato à sua volta. Funciona assim. Olhar. Escolhe 5 coisas que você consegue ver onde está. Não precisa ser nada especial. Uma cadeira, uma parede, uma janela, um quadro. Nomeia mentalmente. Vejo a cadeira, vejo a mesa, vejo a porta. Toque. Agora, 4 coisas que você pode tocar. A textura da roupa, a cadeira, o próprio corpo, o chão. Sente e descreve. É liso, é áspero, é frio, é quente. Audição. 3 sons que você consegue ouvir. O barulho da rua, um ventilador, alguém falando ao longe, o próprio ar. Olfato. 2 cheiros. Pode ser o sabonete, o ambiente, a comida, até cheiro neutro. Paladar. 1 sabor. Pode ser um gole de água, o gosto que já está na boca. Esse exercício não foi inventado pelos estoicos, mas ele tem tudo a ver com a prática estoica de voltar para a realidade do que é e não do que a mente está fantasiando. Ele diz na prática: em vez de morar dentro dos meus cenários catastróficos, eu volto para o que existe agora. Da próxima vez em que você tiver uma crise de ansiedade, teste esse exercício.
E se em algum momento você sentir que, aos poucos, a mente vai desacelerando, vale comentar depois no vídeo. Eu testei o exercício dos 5 sentidos e, para mim, a parte que mais me ajudou foi: esse tipo de relato ajuda outras pessoas a descobrirem o que também pode funcionar para elas. 4. Nomear a crise em voz baixa ou mentalmente. Ataque de pânico, crise de ansiedade, como acalmar a ansiedade rápido. Um recurso estoico muito simples é dar nome ao que está acontecendo, em vez de apenas se confundir com aquilo, em vez de "eu vou morrer", "eu estou surtando". Você pode com calma repetir mentalmente: "Isso é uma crise de ansiedade. Meu corpo está em alerta máximo. Eu já senti isso antes. Vai subir, vai atingir um pico e depois vai descer. Se puder, fale baixinho. Se não der, pensa. É como se você fosse um narrador descrevendo uma cena. E não só o personagem perdido dentro dela. Os estoicos faziam algo parecido ao descrever as coisas pelo que elas são, e não pelo drama que a emoção coloca. Não, meu mundo acabou, mas algo muito doloroso aconteceu. Não aguento isso, mas isso é difícil e exigente. Esse distanciamento sutil não elimina a dor, mas devolve um pouco de perspectiva, e isso é ouro no meio da crise. 5. Mini checklist estoico para o corpo na crise. Até 5 minutos. Se a gente juntar tudo, você pode ter um roteiro de até 5 minutos só com corpo e respiração. Pés no chão, coluna ereta, ombros soltos. 10 segundos. Respiração 4, 2, 6. Inspira 4, segura 2, solta 6. 1 a 2 minutos. Exercício dos 5 sentidos. 2 a 3 minutos. Nomear a crise mentalmente. Isso é uma crise de ansiedade. É desconfortável, mas vai passar. Esse já é um exercício estoico completo para a crise de ansiedade. Você traz o corpo para o presente, a respiração para o seu controle, os sentidos para o agora e a mente para uma narrativa mais verdadeira. Talvez na primeira vez que você tentar, pareça que não funciona. Tudo bem. A crise de ansiedade é intensa mesmo, mas quanto mais você pratica fora da crise, mais fácil fica acessar esse modo estoico durante a crise. Se em algum momento fazendo isso, você sentir mesmo que seja um alívio pequeno, vale muito deixar registrado. Eu fiz o checklist estoico e, para mim, o passo X foi o que mais ajudou. Isso não só reforça para sua própria mente que você tem recursos, como pode ser aquele comentário que alguém precisava ler num dia difícil. Na próxima parte, a gente vai sair do corpo e entrar na mente. Vou te mostrar frases, perguntas e ajustes de pensamento inspirados no estoicismo para usar no meio da crise, sem criar guerra interna, mas trazendo mais clareza e menos pânico. Se você está aqui até agora, respira de novo com calma e lembra: eu posso estar em crise, mas eu não estou desarmada. Eu tenho ferramentas e estou aprendendo a usá-las. Como falar com você na crise? Pensamentos e frases estoicas. Em uma crise de ansiedade ou ataque de pânico, o corpo dispara e a mente começa a contar histórias de terror. Vou morrer agora. Vou enlouquecer. Nunca mais isso vai passar. Sou fraca, ridícula, ninguém sente isso. Esses pensamentos parecem fatos, mas do ponto de vista estoico, eles são interpretações, não realidades. Os estoicos repetiam muito essa ideia. Os acontecimentos em si são neutros. O sofrimento nasce do juízo que fazemos sobre eles. Numa crise de ansiedade, o acontecimento é coração acelerado, respiração curta, tontura, sensação de aperto. O juízo é: isso significa que vou morrer. Isso significa que perdi o controle. O que a gente vai fazer agora é aprender exercícios estoicos para a ansiedade focados na mente.
maneiras de responder a esses pensamentos sem entrar em guerra com você. 1. Tratar pensamentos como visitantes, não como donos da casa. Crise de ansiedade, ataque de pânico. É como se a mente virasse um corredor com gente gritando ao mesmo tempo. Primeiro exercício estoico. Em vez de dizer, eu sou esse pensamento, você começa a dizer, um pensamento apareceu. Por exemplo, em vez de vou morrer, você pensa, apareceu um pensamento dizendo que vou morrer. Em vez de vou enlouquecer, você pensa, apareceu um pensamento de que vou enlouquecer. Pode parecer detalhe, mas muda tudo. Você deixa de ser o pensamento e passa a ser quem observa o pensamento. Se estiver em um lugar seguro, você pode até sussurrar, isso é um pensamento, não é uma profecia. Esse distanciamento é profundamente estoico. Os pensamentos aparecem. Você decide se assina embaixo ou não. 2. Frases. Âncora estoicas para crise de ansiedade. Ter frases prontas ajuda muito porque, no meio da crise, é difícil inventar algo novo. Algumas sugestões de frases curtas para repetir mentalmente ou em voz baixa. Isso é uma crise de ansiedade, não é o fim. Meu corpo está em alerta, mas eu estou em um lugar seguro agora. Essa onda sobe, atinge um pico e depois desce. Eu já senti isso antes e passou. Vai passar de novo. Eu não sou a minha crise. Eu sou quem atravessa a crise. Você não precisa usar todas. Escolhe um ou dois que toquem você e repete junto com a respiração. Por exemplo, inspira contando 4, expira contando 6 e pensando, vai passar, vai passar, vai passar. Se em algum momento alguma dessas frases te trouxer 1 centímetro a mais de calma, depois comenta no vídeo. Na hora da crise, a frase que mais me ajudou foi: você nem imagina o quanto isso pode ser útil para outra pessoa que descer para os comentários procurando uma frase para segurar. 3. Perguntas estoicas para furar a bolha do pânico. Outra forma de lidar com a crise de ansiedade é usar perguntas, não só frases prontas. Os estoicos eram mestres em fazer perguntas que cortavam o drama e traziam a mente de volta para o real. No meio da crise, você pode tentar: o que está realmente acontecendo agora, neste exato segundo? Não esse, não daqui meia hora, agora. Estou sentada numa cadeira. Meu coração está acelerado. Estou com medo, mas nada físico está me atacando. Eu já passei por isso antes. Se sim, lembra. Todas as outras vezes tiveram começo, meio e fim. Estou em perigo real ou em perigo imaginado? Se houver perigo real, você age. Se não, você atravessa a onda com as ferramentas. O que ainda depende de mim nos próximos 60 segundos? Respirar. Sentar de um jeito mais estável. Focar em algo no ambiente. Repetir uma frase âncora. Essas perguntas tiram a mente do modo catástrofe infinita e trazem para o modo o que está dado aqui agora. 4. Não se bater por estar em crise. Autocompaixão estoica. Muita gente durante ou depois da crise de ansiedade faz isso. Ridícula. Todo mundo lida melhor com a vida. Eu estrago tudo, até em coisas simples. Isso é como levar uma tempestade e, no meio dela, começar a bater com um pedaço de pau. Os estoicos não eram fãs de drama, mas também não defendiam autoagressão. Eles defendiam responsabilidade plus humanidade. Uma postura mais estoica seria: foi uma crise forte, não é o que eu queria viver, mas foi o que aconteceu. O que eu posso aprender com essa crise? E o que eu posso fazer por mim agora? Você pode, inclusive, ter uma frase para esse momento pós-crise. Foi difícil, mas eu atravessei. Não foi perfeito, mas eu usei algo das ferramentas que tenho. Eu estou em processo. Cada crise é treino, não sentença.
Essa forma de falar com você não é passar a mão na cabeça. É se posicionar como alguém que, mesmo vendo as próprias fragilidades, escolhe continuar treinando. Se em algum momento, ao invés de se chamar de fraca, você conseguir se falar assim, anota mentalmente. Depois, se quiser, comenta. Hoje, depois de uma crise, pela primeira vez, eu consegui não me xingar. Isso mudou a forma como eu terminei o dia. 5. Pensar no futuro. Mas só depois que a onda baixar, crise de ansiedade, ataque de pânico, como acalmar a ansiedade rápido. Durante a crise, não é hora de planejar a vida inteira, nem de tomar decisões importantes. Os estoicos diriam: primeiro estabiliza o navio, depois decide a rota. Então, durante a crise, foco em respiração, corpo, frases âncora, perguntas simples. Depois que ela baixar, aí sim você pode pensar em o que pode ser ajustado na sua rotina, considerar buscar ou retomar terapia, rever hábitos que alimentam a ansiedade, cafeína demais, sono de menos, excesso de notícias, etc. Montar um plano de cuidado mais profundo com você. Isso também é estoicismo, não tomar decisões definitivas em meio à tempestade. Se até aqui alguma ideia fez sentido para você, guarda uma coisa. Você não precisa vencer a crise de ansiedade de forma bonita. Você precisa só atravessar a próxima do jeito um pouco melhor do que atravessou a anterior. Esse um pouco melhor pode ser lembrar de respirar, usar uma frase âncora, não se atacar tanto depois. Na próxima parte, a gente vai amarrar tudo em um protocolo estoico de 5 minutos para a crise de ansiedade. Um passo a passo simples para você lembrar na hora que a onda subir. E se alguma parte desse vídeo estiver te ajudando a se sentir menos defeituosa, comenta depois. Me senti menos sozinha quando ouvi. Isso cria um espaço de apoio real nos comentários. E isso também faz parte de cuidar da ansiedade. Sentir que você não é a única passando por isso. Protocolo estoico de 5 minutos para a crise de ansiedade, Plus. Conclusão. A ideia aqui não é ter a técnica perfeita, e sim um roteiro curto para você seguir quando sentir a crise de ansiedade começando. Eu sei que está vindo uma onda e eu sei o que fazer nos próximos 5 minutos. Pensa nisso como um kit de primeiros socorros estoico. Você não precisa usar tudo sempre, mas saber que tem esse mapa já tira um pouco do pavor da próxima crise. Vou dividir em 5 passos simples, de cerca de 1 minuto cada. Minuto 1. Reconhecer e nomear a crise. Tirar o rótulo de fim do mundo. Crise de ansiedade, ataque de pânico. O primeiro impulso costuma ser: não. Isso não pode estar acontecendo de novo. Esse desespero inicial aumenta a pressão interna. O olhar estoico é outro. Assim que você perceber os primeiros sinais, coração disparando, aperto no peito, respiração curta, faça o contrário de negar. Reconheça. Mentalmente, diga algo como: isso é o início de uma crise de ansiedade. Meu corpo está entrando em alerta. Eu já vi isso antes, vai subir, atingir um pico e descer. Se puder, diga em voz baixa só para você mesma: é uma crise, não é o fim, é uma crise. Esse reconhecimento é um ato profundamente estoico. Não é dramatizar, não é negar, é ver a realidade como ela é de frente. Você não está se jogando na crise, você está se posicionando. Eu sei o nome disso. Eu sei que parece pior do que é. E eu tenho um plano para os próximos minutos. Minuto 2. Postura e respiração estoica. 4, 2, 6. Agora que você já nomeou, vai para o corpo. Crise de ansiedade, ataque de pânico, como acalmar a ansiedade rápido? Você começa por aqui. Postura. Coloque os pés firmes no chão. Sente-se ou fique em pé, com a coluna ereta, mas não rígida. Solte os ombros. Afaste de leve das orelhas. Se conseguir,
Apoie as mãos nas pernas ou no peito, barriga. Respiração 4, 2, 6, por cerca de 1 minuto. Inspire pelo nariz em 4 tempos. Segure o ar por 2 tempos. Expire pela boca em 6 tempos, como se estivesse esvaziando devagar. Enquanto faz isso, pode repetir mentalmente: inspiro, reconheço a crise. Seguro, permaneço aqui. Expiro, essa onda vai passar. Esse minuto é só seu. É você dizendo para o seu corpo: eu sei que você está em alerta, mas eu ainda estou aqui conduzindo não totalmente à deriva. Minuto 3. Exercício dos 5 sentidos, trazendo a mente para o presente. Crise de ansiedade sequestra sua mente para um futuro catastrófico. E se eu desmaiar? E se eu morrer? E se nunca passar? Esse é o minuto de puxar a mente de volta para o agora. Use os 5 sentidos, 5 coisas que você vê. Olhe ao redor e nomeia mentalmente. Vejo a parede, vejo a cadeira, vejo a janela, vejo o chão, vejo a minha mão. 4 coisas que você pode tocar: roupa, cadeira, cabelo, pele, mesa. Sente a textura e descreve: frio, áspero, liso, macio. 3 sons que você ouve: um carro passando, um ventilador, vozes ao longe, um cachorro, qualquer coisa. 2 cheiros que percebe: pode ser o cheiro do ambiente, de sabão, de comida, até cheiro neutro. 1 sabor: a saliva, um gole de água, um resto de café. Do ponto de vista estoico, isso é você dizendo para a sua mente: volta para a realidade do que existe. Agora é isso aqui, não o filme de terror que você está criando. Se em algum momento, ao praticar este passo, você sentir que a crise de ansiedade diminuiu um pouquinho, isso já é vitória. Depois, vale muito ir nos comentários e registrar: o exercício dos 5 sentidos me ajudou mais na parte do visão, tato, som. Você não tem ideia de como isso ajuda outra pessoa que vai ver esse vídeo tremendo, procurando uma âncora. Minuto 4. Frases, âncora e perguntas estoicas. Agora você vai trabalhar o diálogo interno. Crise de ansiedade, ataque de pânico, como acalmar a ansiedade rápido também passa por como você fala com você. Escolha 1 ou 2 dessas frases âncora para repetir mentalmente: isso é uma crise de ansiedade, não uma sentença de morte. Meu corpo está em alerta, mas eu estou em um lugar seguro agora. Essa onda sobe, atinge um pico e desce. Eu vou atravessar. Eu já senti isso antes, passou, vai passar de novo. Eu não sou a minha crise, eu sou quem está atravessando a crise. Enquanto repete, pode se apoiar em uma pergunta estoica: o que está acontecendo agora? Eu estou em perigo real físico neste exato momento? O que ainda depende de mim nos próximos 60 segundos? Você não precisa filosofar, nem pensar bonito. É tudo muito simples, direto, quase seco, bem estoico mesmo. O objetivo não é fazer você se sentir maravilhosa. É só furar a bolha do pânico o suficiente para você lembrar: ok, não é gostoso, mas é um estado, não é o fim. E eu ainda tenho algum poder de resposta. Minuto 5. Fechar o ciclo e cuidar de você depois. No 5º minuto desse protocolo estoico para a crise de ansiedade, o foco é reconhecer o que você fez, decidir um pequeno próximo passo, não se destruir com culpa. Você pode fazer algo assim: nomear o que funcionou minimamente. Eu consegui manter a respiração 4, 2, 6 por um tempo. Eu consegui fazer o exercício dos 5 sentidos. Eu consegui não acreditar totalmente no pensamento mais assustador. Dizer uma frase de encerramento: a crise foi difícil, mas eu não estava totalmente sem recursos. Eu fiz o que consegui com as ferramentas que eu tinha hoje. Escolher um gesto de cuidado após a crise.
tomar um copo de água devagar, lavar o rosto, sentar em um lugar mais confortável, mandar mensagem para alguém de confiança dizendo: tive uma crise, mas está passando. Do ponto de vista estoico, isso é: eu não nego a tempestade, mas eu também não deixo que ela decida quem eu sou. Você pode até combinar consigo mesma: quando a crise passar, eu volto nesse vídeo, deixo um comentário e escolho um exercício para treinar em dias mais calmos. Assim você transforma essa experiência em algo que te ensina, algo que conecta você com outras pessoas, algo que alimenta a sua sensação de que você está em processo, não parada. Amarrando tudo, você não é um caso perdido, você está em treino. Crise de ansiedade, ataque de pânico, medo de perder o controle. É muito fácil se ver como alguém fraco, quebrado, defeituoso. O que o estoicismo te propõe é um outro olhar. Você é uma pessoa com um sistema de alarme sensível, que vive em um mundo acelerado, estressante e barulhento, que passou por coisas difíceis e que agora está aprendendo a responder de forma diferente. Isso não se resolve em um vídeo, nem em um dia, mas cada vez que você reconhece a crise em vez de negar, respira consciente em vez de prender o ar, ancora a mente no agora em vez de entrar 100% no filme do "e se", fala com você com firmeza e respeito em vez de se xingar. Você está treinando uma nova forma de existir com a ansiedade. Você não está buscando nunca mais sentir nada. Você está aprendendo a não ser arrastada por tudo o que sente. E isso é, na essência, o que os exercícios estoicos para a ansiedade querem te oferecer. Antes de terminar, eu quero te fazer um convite muito sincero. Se você se sentir segura para isso, compartilha nos comentários. Como é uma crise de ansiedade para você? Qual desses passos você acha que consegue tentar na próxima vez? Te veio alguma frase ou imagem que te ajudou a se sentir menos sozinha? Você não é a única que treme, que sente o coração disparar, que acha que vai perder o controle. E às vezes, ler alguém escrevendo "eu também passo por isso" é o primeiro passo de cura. Se esse vídeo te ajudou um pouco a entender o que se passa dentro de você, salva ele para assistir de novo nos dias mais difíceis. E, se achar que pode ajudar alguém, compartilhe com aquela pessoa que vive dizendo: eu tenho ansiedade e ninguém entende. Se fizer sentido, se inscreve aqui no canal. A ideia é seguir trazendo o estoicismo para a vida real. Crise de ansiedade, impulsos, culpa, preguiça, relacionamentos. Sempre com ferramentas práticas, não só frases bonitas. E guarda isso com carinho. Você não é fraca porque tem crise de ansiedade. Coragem não é não sentir medo. Coragem é continuar aprendendo a atravessar a onda, mesmo tremendo. Se você chegou até aqui, você já está praticando isso.